temas importantes, né? Relacionados à recuperação judicial, relacionados à falência, insolvência em geral. E, sobretudo, especificamente em relação a dois projetos de lei, um relatado e outro de autoria do deputado Hugo Leal. O primeiro deles, o projeto 6.229, seus múltiplos apensos, né, que traz mudanças muito importantes e drásticas na Lei de Recuperação Judicial e Falência, e um outro, não menos importante, voltado a medidas emergenciais no contexto dessa nossa pandemia. Então, esse aí é o nosso objeto aí de discussões ao longo desses próximos 45, 40, 50 minutos. Deixa eu fazer algumas apresentações, então, para o público. Como eu disse há pouco, o deputado Hugo Leal encabeça este projeto que vai trazer essas mudanças mais dramáticas, digamos assim, na Lei de Recuperação Judicial e Falências, com diversas alterações que vão mudar radicalmente o panorama do assunto. E ele é autor do projeto relacionado à recuperação judicial no contexto da pandemia. O Salvatore Milanese também nos fez a gentileza de aceitar o convite. Ele tem larga experiência ao longo de décadas em turnaround management, em reestruturação de empresas, e com toda certeza vai abrilhantar aqui o nosso debate com valiosos comentários e subsídios, o que tenho certeza que também fará o Guilherme, com sua experiência ao longo de muitos anos, hoje como Managing Partner aí da Jive Investments, que é um dos mais, se não talvez o maior, investidor independente de ativos distressed no Brasil. Então, introduções feitas, meus caros, eu queria passar então a palavra para o deputado Hugo Leal, para que, ao longo dos próximos 10 minutos, expusesse para nós um pouco acerca daquelas mudanças que ele entende como mais importantes aí nesse projeto de lei 6229, que, como eu disse, vai mudar bastante a nossa lei de recuperação judicial e falências. Bom, eu quero agradecer a oportunidade do convite do Madrona Advogados, agradecer a presença aqui do Luciano, do Guilherme, do Salvatore e de todos que nos acompanham. Dizer que, primeiramente, eu acho que vale um histórico, um pouco mesmo que rápido, dessa discussão. Eu herdei essa discussão em 2000, eu acompanhei essa discussão em 2016. Em 2016, existia um grupo de trabalho que foi constituído ainda na égide do Ministério da Fazenda, anteriormente, o ministro ainda era o Guardia, Eduardo Guardia, e nesse debate foram chamados muitos, vamos dizer, especialistas no assunto, advogados, membros do Ministério Público, economistas, doutrinadores, juízes também, membros do Ministério Público, para poder fazer uma formatação de um novo projeto, uma requalificação da Lei 11.101. Apesar de ser uma lei nova, né, uma lei de 15 anos, não estava surtindo os efeitos necessários, e a gente percebe isso porque ainda estamos sob a égide da Lei 11.101, que é de 2005. Esse trabalho foi direcionado no início, lá no Ministério da Fazenda, em 2016, e foi maturado também depois em 2017. E ele ficou pronto, que foi um projeto, se transformou num projeto de lei, projeto 10.220, que o Executivo encaminhou para a Câmara dos Deputados. Então, a proposta original, o debate, nasceu no 10.220. Só que, como o 10.220, projeto original do Executivo, ele sofreu uma série de influências no seu conceito, especialmente no momento em que ele estava na Casa Civil, que sofreu influências ali, especialmente da Fazenda Pública, trouxe uma série de preocupações, trouxe uma série de modificações a esse projeto, né, que 10.220, e quando ele chega na Câmara, já em início de 2018, esse tema passa a ser motivo de preocupação, especialmente desses doutrinadores, dessas pessoas que fizeram parte do grupo de trabalho, porque não espelhava o desejo daqueles que trabalharam, ou seja, especialmente no que se refere às regras, à modernização, à definição de conceitos tão necessárias para a questão do 10.220. Bom,
e ele é apenso, então, ao projeto original, que é o 6229, que o seu relator, de 2005, encerra-se, né, em 2018, nós estávamos em pleno período eleitoral, sob um novo governo, então, acontecem as eleições, se elege um novo governo, um novo presidente, uma nova Câmara. Eu tive tive aqui a vitória aqui junto ao Rio de Janeiro, estou no meu 4º mandato como deputado federal, fui reeleito, graças à bondade aqui da população do Rio. Volto, e um dos primeiros temas que eu vou tratar com o novo presidente, então eleito em fevereiro, o deputado Rodrigo Maia, exatamente passar, então, a instalação de uma comissão especial para discutir o 6229. Então, o histórico legislativo nasce aí. Então, nós vamos aperfeiçoando, voltamos a fazer atividades, discussões, debates. E ali ficou claro que nós necessitávamos de trazer alguns conceitos, e aí esses conceitos que eu acho que são os mais importantes de trazer aqui. Primeiramente, a questão do reequilíbrio entre credores e devedores, porque a jurisprudência e o entendimento dos juízes empresariais estavam muito pró-devedor. Numa situação lógica, numa situação que ele ali, ao menos, é o que está menos favorecido, está em processo de dificuldade. Mas isso causa desequilíbrio, causa uma desarmonia no processo de um instituto que é a recuperação judicial e falência. Então, um dos pontos que nós trouxemos aqui, que eu acho que é fundamental, é o balanceamento de interesses, sem deixar em risco, é claro, a questão do devedor. Eu acho que isso é um primeiro aspecto que eu destaco. E aí, com a possibilidade de apresentação de plano de credores. Essa questão do plano de credores é uma inovação interessante, a gente debateu-se muito, mas também para poder dar a oportunidade que os credores possam reunir e atravessar um plano, ou entender ali um plano alternativo que possa dar viabilidade na recuperação judicial. Então, esse ponto, eu acho que ele é importante. O segundo ponto que eu destaco aqui é a segurança jurídica. Era importante trazer segurança jurídica para a Lei 11.101, especialmente na questão, por exemplo, de alguns temas, como voto abusivo, definição de voto abusivo. Desde que a lei foi editada, vão se dando várias interpretações, vão se levando uma série de conflitos que isso não era satisfatório, vamos dizer assim, para o debate que nós estamos colocando. Outra questão que era importante também, que nós trouxemos no 6229, que é a consolidação, a definição e as hipóteses de consolidação substancial, quando pegava o grupo econômico, agentes, ou essa definição, até onde vai a extensão da consolidação substancial, tema delicado, importante, mas necessário, que foi para o debate que está lá no 6229. A questão da sucessão do passivo também, especialmente na questão da alienação das UPIs, ou seja, das unidades produtivas individuais, isso também nós inserimos lá, depois de um longo debate, uma situação consolidada, essa questão do tratamento às UPIs, ou seja, dessa sucessão de passivo. Uma outra questão que eu entendo que seria que foi talvez um ponto frugal, que é a questão do fisco, né? Que é a questão desse debate, como inserir o fisco na recuperação judicial, o tratamento que era dado, ou seja, a legislação tentou fazer um superprivilégio ao fisco e, na realidade, acabou saindo o contrário, ao invés de sair uma supervalorização, que teve a interpretação, a jurisprudência foi retirada praticamente do fisco. Nós trouxemos o fisco para esse debate, entendemos a necessidade até da presença dele, e essa história de tentar fazer essas tratativas acabaram uma visão diferente do sistema, da fazenda pública, uma visão que ela tem que participar dessa recuperação judicial, tem que discutir, tem que ter desconto, e aí nós trouxemos alguns pontos ali, que era, primeiro, a questão da solução para a tributação desse desconto, a melhoria na transação e no parcelamento do crédito fiscal, eu quero até fazer um destaque aqui, nós tivemos recentemente editada a Lei 13.988, que traz nova temática para a questão da transação fiscal, que é a regulamentação do artigo 171 do Código Tributário, só que na recuperação judicial as condições são melhores, além do desconto de 70%,
o parcelamento pode ser até 120 vezes para aquelas empresas que estão em recuperação judicial, quiçá também na questão da falência. Entender o fisco, né, isso causou um pouco de espécie, mas entender o fisco como também um credor, né, estar ali participando, não ficar tentando atrapalhar com a execução da fiscal, com a discussão da fazenda pública, com o juízo originário da recuperação judicial. Então, esse é um outro tema que nós também trabalhamos muito afinco, com muita preocupação. Outra questão é a modernização de alguns temas que já vinha sendo discutido, debatido, inclusive motivo de resolução do CNJ, que foi a questão da possibilidade de perícia prévia. Essa questão da possibilidade de perícia prévia ainda não é uma situação pacífica, mas a gente tem tido uma resposta muito positiva, e deixando como possibilidade, né? Não como obrigação. Deliberação em sistema eletrônico, aliás, hoje, né, virou o que já era uma possibilidade, agora, com a situação da pandemia, virou uma situação de sobrevivência. É a questão de deliberação do sistema eletrônico, intimações, leilões eletrônicos, o compartilhamento de custos, isso também foi um outro avanço que nós entendemos no 6229. O afastamento, isso é importante também, o afastamento do conceito de preço vil. E outra questão, a retirada, restrições às impugnações à venda de bens, porque é sempre uma discussão, vira uma novela e você não encerra, não dá aso à discussão da recuperação judicial. E a facilitação do encerramento da falência, que é um tema que eu poderia aqui discorrer com mais tempo, mas eu entendo que nós, eu acho que devemos aqui dar essa questão da celeridade. Mas eu só quero destacar nessa questão da falência que a ideia era exatamente, o nome diz, o fresh start, ou seja, dar condições daquele empreendedor de ver, não deu certo o seu negócio, se não tem má fé, se não teve crime, ele entrar no processo de falência, recuperar, né, sair do processo de falência e reempreender, atuar. Porque o que acontece hoje é que o conceito de falência no país não tem, né? A pessoa fica durante 20 anos, se arrasta, todo mundo tentando definir o que vai acontecer, e é um processo, uma situação bastante negativa para o próprio empreendedor, para o próprio negócio. E um tema que eu tenho certeza, aliás, 2 temas aqui, aí, definitivamente, para passar aí a palavra para vocês, que é a questão do DIP, né? Que é o dinheiro novo, vamos chamar assim, lá no artigo 67 da Lei 11.101. Ou seja, garantir a quem quer aplicar, quem quer apostar nesse dinheiro novo, quem quer comprar esses ativos, a quem quer ver uma oportunidade numa recuperação judicial, dar o tratamento dele também, num caso de uma falência, um tratamento privilegiado para esse dinheiro novo, seja... Aí tem uma discussão se pode ser de sócio, não pode ser de sócio. E isso, inclusive, nós fizemos isso na 1397, que é o que a gente chama de legislação emergencial. Mas eu entendo que essa proposta aqui do DIP Financer, ele é uma situação bastante interessante no fomento à concessão desse crédito novo, que às vezes não é só as instituições financeiras, que já têm uma carteira muito conservadora, uma visão muito conservadora. Mas, para quem trabalha com fundos, para quem trabalha com esse mecanismo de oportunidade, essa proposta aqui, especialmente do 67, é uma proposta interessante. E uma outra questão que nós estamos trazendo, né, introduzindo, que não existia no direito brasileiro, nós estamos colocando aqui nesse projeto, que é a insolvência transnacional, né, que cada vez mais comum a existência de recuperações judiciais ou falência de empresas multinacionais. E a Lei 11.101 não aborda esse tema, e nós estamos trazendo esse tema. Então, em rapidíssimas palavras, se eu pudesse fazer um sumário, seria mais ou menos esse ponto aí, aberto aí à discussão. Agradeço, então, as palavras esclarecedoras aí do deputado em relação ao projeto que ele relata. Como ficou bastante claro aí na sua exposição, deputado Hugo, são inúmeras modificações, cada uma delas comportaria individualmente uma conversa autônoma. Então, a gente ficamos com a tarefa de escolher algumas.
E um ponto que me chamou a atenção da sua fala, deputado Hugo, é a constante menção à modernização mesmo, porque a lei de recuperação judicial ela é como o senhor colocou, de 2005. Se o mundo mudou muito de 3 meses para cá, imagina de 2005 para cá. Então, é natural que os anseios da sociedade, do mercado, tenham que ser refletidos numa lei que reflita a sociedade de hoje. E um dos pontos que me chamou a atenção da fala do senhor foi em relação à questão de compra de ativos. Isso. E esse é o primeiro tema que eu queria introduzir aqui. Veja, o investidor que lida com compra de ativos de pertencentes a empresas em recuperação judicial, ele está mais do que o investidor normal atrás de segurança. Sim. Porque, dito de maneira franca claro. e aberta, ninguém quer carregar nas costas a sucessão, a história pregressa de um ativo e ser responsabilizado por isso. Você quer comprar um ativo o mais limpo possível, dentro do possível, evidentemente. Então, disciplinar exatamente o que acontece no âmbito de uma operação de compra e venda de ativos de uma empresa em recuperação judicial é vantajoso para todo mundo. É vantajoso para a recuperanda, porque mais investidores, em tese, se interessam por esse ativo. Isso aumenta a concorrência. Em princípio, isso pode levar a preços mais favoráveis. Do lado da outra ponta, da ponta do investidor, eu entendo que isso também pode ser vantajoso, porque na precificação desse ativo, naturalmente, são levadas em conta todas as variáveis de risco. E o risco, quanto mais mensurável ele for, mais domesticável esse risco é. E eu entendo que essa é uma das inovações da lei de recuperação judicial e falência nesse aspecto. Então, eu queria escutar um pouquinho, primeiro o Salvatore, na ponta de quem, imagino que com alguma frequência, né, Salvatore, já tenha se visto nessa condição do ponto de vista da recuperanda, atuar na alienação desses ativos, e na sequência a gente ouve também o Guilherme, que com toda certeza, imagino, também já tenha com bastante frequência se visto na outra ponta, a ponta de analisar essa operação do ponto de vista de quem está comprando, do investidor que está querendo entrar nesse ativo distressed. Muito obrigado pela pergunta, Luciano. Eu queria rapidamente cumprimentar a todos que estão aqui neste webinar. Eu tenho o prazer de cumprimentar o deputado Hugo Leal. O Guilherme nos conheceu há muito tempo. Luciano é o teu escritório que me convidou para o webinar e todos os participantes. Bom, eu vou ser bem rápido também para dar espaço aos demais e principalmente abrir depois para perguntas. Nesses 22 anos que trabalho com reestruturação, aprendi que o tripé de reestruturação se compõe de um management competente, ou seja, gente que sabe como viabilizar uma empresa em crise, identifica com o diagnóstico imediatamente qual é o problema, propõe esse diagnóstico a todos os interessados e depois implementa. O segundo é reestruturação dos passivos para adequar aquela montanha, eventualmente, de dívida que deliberadamente ou não a empresa possa ter ao longo de erro ou não erro. Na pandemia, as empresas não erraram, foram golpeadas, não sabiam que esse cisne negro os atingisse, por exemplo. E isso pode ser solucionado como? Ou através de uma negociação amigável com os próprios credores, ou existe, quando o contexto não permite uma negociação amigável, como o deputado falou, os procedimentos concursais, que nos ajudam, através de forma organizada, com a intervenção da justiça de vários envolvidos a melhor calibrar os passivos vis-à-vis da viabilidade da empresa de gerar caixa. E tem um terceiro elemento, que é o dinheiro novo. Esse dinheiro novo, como o deputado falou, está sendo bem tratado. Parabéns para enfrentar essas problemáticas que são vitais para o empresariado brasileiro, deputado, aliás, tanto no PL 10 220, quanto nessa medida emergencial. E pode se manifestar de forma diferente, Luciano, esse dinheiro novo. É dinheiro novo que vem de quem de fato financia o capital de giro. O deputado falou antes do Deep Finance. O que é isso? Para explicar para os nossos participantes, DIP é um acrônimo que significa Debtor in Possession Finance. Nasce nos Estados Unidos,
significa eu estou emprestando dinheiro ao devedor que está administrando os próprios ativos e gostaria de estar, visto o risco que estou correndo, em super prioridade quando comparado aos demais que já estavam lá quando eu emprestei o dinheiro. Esse é um mercado gigantesco nos Estados Unidos. No Brasil, pelo visto, estão melhorando o framework legal, o arcabouço legal, para permitir que esse mercado, obviamente, aconteça. Outra forma de se manifestar dinheiro também é através daquela especialização que vem, depois vamos escutar, de empresas líder, como a Jaive, onde o Guilherme é um dos sócios, que, eventualmente, enquadrada a situação da empresa, decidem de comprar ações, decidem de comprar, eventualmente, dívida, tanto dívida que está em mão de bancos, de fornecedores, ou, eventualmente, essa dívida vem dentro de carteira de crédito de non-performing loans que o banco vem, ou até compra uma debênture no mercado. Qual é, obviamente, o trabalho de empresas como a Jaive e como muitos outros que existem no mercado? E comprar barato para tentar de fazer um acordo com o mesmo devedor e tentar de lucrar. Mas isso faz parte do contexto de reestruturação. Óbvio que se tem uma certeza do direito e se tem uma certeza de, eventualmente, não assumir sucessão ou problemas sucessórios, se não tem, digamos, discussão a respeito das garantias, se a alienação fiduciária é bem constituída, bem registrada, disputada, não somente a Jaive vai comprar muito mais, mas se for um mercado muito mais volutoso, seguro. E tem também, deputado, certeza da precificação desses ativos. Por quê? Quando, eventualmente, eu compro um ativo que tem uma hipoteca, e sei que o judiciário respeita a hipoteca e rapidamente o problema se resolve, eu sei que tenho um cunho forte de recuperação, comprando aquele crédito, por exemplo. Ou quando compro um ativo que é protegido por alienação fiduciária, a minha recuperação pode ser ainda maior. Portanto, quem vende pode ter um preço melhor, quem compra pode ter uma recuperação melhor. Se alimenta e se dá até velocidade ao processo recuperatório da empresa. Porque vamos lembrar bem, se a gente vai ler o âmago da recuperação judicial, é um âmago social. Não é para proteger o empresário, mas proteger a atividade. Se depois o empresário faz um bom plano, todo mundo aceita, e ele fica lá executando esse plano, permitindo que todo mundo fique contente, melhor ainda. Portanto, é muito importante todos os elementos que foram citados pelos deputados que vão mudar a lei de falência e que estão intervindo nessa medida emergencial para dar segurança a investidores. Ainda não estamos lá, mas parece que o caminho está traçado. Esse não é o mercado de compra, o mercado é um mercado pequeno. Eu lembro, cheguei no Brasil a fazer operações, as primeiras grandes operações, já em 2002, a Caixa Econômica lançou no mercado uma operação de 5 bilhões de reais, depois o Banco Real, que nem existe mais no Brasil, foi comprado pelo Santander, iniciou um processo de venda de várias carteiras. Nos últimos anos, temos visto surgir gigantes como a Jaive e muitos outros, e temos visto investidores internacionais se interessarem sempre no Brasil. Estamos falando de um mercado que, observando o balanço dos bancos, vence entre 90 e 360 dias, então já provisionados do Banco Central do Brasil, em torno de 170 bilhões. Depois que 360 dias de vencidos, conforme, obviamente, o tipo de crédito, o tipo de garantias, os bancos colocam fora do balanço. E deve ter em torno de 500 bilhões fora do balanço. Tem uma conta que chama HH. Então, o mercado é muito grande. Esse mercado deve ser alimentado através do quê? De certeza do direito. Então, procedimentos concorrentes. Me alimenta Deep Finance. Faremos crescer esse canal. Se garantem a recuperação da hipoteca e ação fiduciária sem questionamentos na justiça. Se permitem, por exemplo, a compra de ativo, como já é pacífico no Brasil, através de UPI, sem sucessão, ou se permitem, como é forma que prevalece nos Estados Unidos de reestruturação, de trocar a posição de dívida em equity, ou seja, em capital da empresa, sem carregar os problemas sucessórios que foram alimentados no passado.
nós estaremos construindo um grande mercado de reestruturação. Porque nós não queremos ver estatística como um amigo advogado, alguns anos atrás, publicou, nas quais 1% das empresas que pedem recuperação judicial, de fato, reemerge como business viável. Não queremos mais ver esse tipo de estatística, porque nós queremos ver estatística que, quando se pede recuperação judicial, é engraçado, eu vi essa frase outro dia, no pedido de recuperação judicial da Hertz, essa empresa locadora de veículos nos Estados Unidos, para, como diz a Hertz lá no pedido, reestruturar os meus pacientes de forma estável e reemergir como empresa líder de mercado. Então, é isso que nós temos que realizar. E penso que o que o deputado nos proporcionou, de ideias que estão sendo cristalizadas na reforma da lei de falência e na medida emergencial, pode estar dando toda a segurança que o amigo Guilherme quer ver, quer esperar no arcabouço legal. Então, passo a palavra para você, Luciano, de novo. Muito obrigado, Salvatore. É sempre um prazer poder contar com essa sua experiência. De fato, é tão verdadeira essa vontade de segurança que isso fica nítido se você comparar os textos vigentes e aquele proposto no projeto relatado pelo deputado Hugo. Ou seja, está lá escrito, olha, nenhuma obrigação ensejará sucessão naquele que hoje vige. E no que se aprovado o projeto, imagina-se que... Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando, né, deputado? Imagina-se que há de selo, a redação fica, nenhuma obrigação, e elas são exemplificadas, tributárias, administrativas, regulatórias, quer dizer, o recado para o mercado parece ser, olha, gente, pode vir aqui comprar, que o passado já passou, você está comprando um negócio que daqui para trás é uma história e daqui para frente, quando você comprou, a partir da aquisição, do fechamento da operação, é uma outra história. Esse é o sinal que se imagina, né, Guilherme, está passando para o mercado esse tipo de alteração. Eu só queria fazer, antes do Guilherme, desculpa, Guilherme, antes do Guilherme falar, eu primeiro agradecer ao Salvatore a definição que eu acabei atravessando aí a discussão do DIP, que você já fica tão acostumado a fazer o debate, discutir, que a gente esquece de fazer a explicação conceitual e a definição. Salvatore, muito obrigado, além das colocações. Só um outro ponto, não só a discussão nossa de UPI, para não ter sucessão com relação aos passivos, mas nós também estamos discutindo a possibilidade de alguém que interesse em comprar, não mais em UPI, mas a empresa como um todo. Pode haver uma perspectiva dessa natureza e discussão dele, olha, eu quero suceder, eu quero comprar o que ele tem, essa capacidade, o que está instalado aqui, separando a questão do passivo, mas dando continuidade ao negócio, que não dividisse UPIs. Essa é uma tese que nós fomos vendo em alguns juízos de empresariais, mas que, como por não estar positivado, por não estar previsto, então eles diziam isso, eu não posso, só posso fazer a divisão por UPI, como está na lei. Então, isso é um tema bastante interessante. Vou citar aqui, para ser bem breve, a questão da Avianca. Houve o interesse de uma das companhias aéreas em adquirir a Avianca como um todo. Eu quero suceder. Não, é recuperação judicial e vamos vender. E quando vender os slots, acabou, deixou de existir. É a lógica do raciocínio Salvatore. Recuperação judicial é para dar viabilidade àquilo que é possível viabilizar e dar na atividade econômica. Se era importante antes desse momento que nós estamos vivendo, a partir desse momento vai ser muito mais importante. Desculpa. Não, imagina, deputado. Em primeiro lugar, agradecimento ao Madrona, ao Luciano e aos meus colegas aqui do painel pelo privilégio de ter a oportunidade de conversar com vocês. Deputado, eu já fiz esse elogio uma vez, mas eu acho que o trabalho que o senhor fez de transformar o que saiu do Ministério da Fazenda no PL 10.220 foi algo primoroso. Eu gosto de brincar que se o hardware da economia são as indústrias, as rodovias, os portos, etc., o software da economia são regras como a regra prevista na lei de falências que determinam como ela funciona na vida real. E o que o senhor está fazendo é um belo upgrade no nosso sistema de falência e recuperação judicial. Então, eu fico, às vezes, até tímido de fazer qualquer tipo de reparo, porque eu sei que a quantidade de concessões que foram feitas ali de todos os envolvidos, os representantes dos credores, os representantes dos bancos, a Fazenda Nacional, os representantes das empresas, todo mundo cedeu um pouco para chegar
resultado final que eu disse, já escrevi algumas vezes e vou repetir aqui. Ele não é ótimo para ninguém, mas ele é bom para todo mundo. Todo mundo conseguiu ter um produto melhor ali, né? Quando a gente fala em segurança, eu acho importante dizer que a segurança para o investidor, o fim dela não é dar retorno para o investidor. O objetivo de você ter segurança é porque ela atinge dois fins importantes da legislação falimentar, que é, de um lado, se a empresa é viável, permitir que ela continue, né? Então, dá a capacidade para ela obter os recursos financeiros e o tempo que ela precisa para se recuperar. E se ela não é viável, é maximizar o que consegue ser mantido de valor do que foi criado ao longo da sua existência. Seja pela venda de ativos ainda organizados em unidades produtivas, que vão continuar funcionando como tal, seja pela venda individualizada dos ativos, mas obtendo o maior preço possível, porque é esse preço que vai saldar a dívida dos credores. Então, quando a gente fala, por exemplo, em sucessão, se você imaginar uma empresa que tem 200 de dívida e 2 imóveis que valem 150 cada um, você vai tentar vender um imóvel por 150, o cara que compra fala, não, mas vem 200 de dívida. O outro cara que compra fala, não, mas vem 200 de dívida. Você não consegue vender nenhum dos dois imóveis. Sendo que se tivesse vendido os dois sem dívida, estava paga toda a dívida atrasada e ainda sobrava sempre o acionista da empresa, né? Então, o objetivo aqui, eu acho que a gente tem ido no caminho certo, principalmente com o PL 10.220, de gerar um espaço onde você consegue atrair o investidor, seja um investidor que vai dar o financiamento de curto prazo para aquela empresa conseguir funcionar durante a recuperação judicial e restartar a sua atividade, né, que é o tal do Deep Financing. E aí, se eu puder, com a maior humildade, sabendo que isso é o conjunto aí de uma série de negociações, eu acho que podíamos ter sido um pouquinho mais agressivos ali, porque como esse é o último dinheiro que entra e é o dinheiro que é indispensável para a recuperação, ainda que ele tenha ganho em prioridade no nosso novo projeto, já encampei ele aqui como se fosse meu também, tá, se o senhor me permite, ele ainda está atrás de algumas dívidas que podem ser importantes, como a dívida do FGTS, a dívida do ACC, enfim, que são questões relevantes. O FGTS tem toda a sua função social, o ACC tem a função de balanço de pagamentos e tal, mas se não tiver esse dinheiro, talvez ninguém seja pago, né? E do outro lado, esse ponto da sucessão empresarial. Então, os mecanismos que foram criados ali, seja da venda da UPI com muita clareza da ausência de sucessão, seja da falência rápida, né? Você criar um mecanismo para, de fato, encerrar esse processo, que tem o benefício inicial de criar uma alternativa com credibilidade a uma recuperação judicial desfavorável. Então, hoje, o devedor ele está numa posição difícil, claro, do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista negocial, a falência é tão ruim para todo mundo que eu falo que é a solução homem-bomba, né? Não sobra nada para ninguém. Nós morreremos todos juntos aqui, porque na falência os credores não recebem nada e não sobra nada para o devedor. Quando você cria uma falência que traz a possibilidade de uma liquidação rápida dos ativos, de um lado, o credor fala, bom, é ruim, mas pelo menos eu recebo agora, né? Não vou receber muito porque a venda vai ser rápida, vai ser forçada, não tem a questão da impugnação do valor de avaliação, porque quem impugnar tem que trazer uma proposta. Achei isso excelente, né? Uma ideia muito boa. E, de outro lado, você tem esses mesmos ativos voltando para o mercado, porque o ativo, a terra, a máquina, a marca, os próprios funcionários, a inteligência, o software, o que quer que esteja ali dentro, que não tem mais valor organizado como uma empresa, porque essa empresa a gente percebeu durante o processo de recuperação que ela é inviável, eles têm valor individual, né? E aquele terreno pode ser usado para outra fábrica, pode virar um loteamento, aquela marca pode ser usada por uma empresa que já está estabelecida, que consegue ocupar o espaço e voltar a atender uma parcela das pessoas que compravam aquele produto. Então, a gente vê com bastante favor o que foi proposto. A minha grande tristeza nesse momento é que não foi votado o 10.220, foi votado o 13.97. Eu gostaria muito que ele tivesse sido votado primeiro, porque eu acho que ele é uma solução de longo prazo, eu acho que ele também resolveria a grande maioria dos problemas que a gente tem agora, e seria uma melhora, como eu disse, né, um upgrade no nosso sistema falimentar, que vai trazer benefícios aí durante muitos e muitos anos para a nossa sociedade, para o nosso sistema produtivo, e, claro, para atrair também investidores como nós, que somos, né, como a nossa própria natureza explica, muitas vezes os primeiros a entrar, né, os que trazem esse dinheiro mais de risco, porque o sistema tradicional não está estabelecido para esse tipo de atividade. Então, a gente gosta dele porque acha que vai fazer mais negócios, mas mais do que isso, a gente gosta dele como cidadãos, porque a gente acredita que eles melhoram o sistema.
Você está no mudo, Luciano. Guilherme, muito obrigado aí pelos seus comentários. Um ponto que me chamou a atenção, que surgiu na tua fala, na do Salvatore e em alguma medida também na do deputado Hugo, e que foi até bom, porque já me leva até o segundo ponto, né, que a gente se programou aqui para conversar a respeito dele, é o seguinte, a frase eu até tomei nota aqui, viabilizar o que é possível viabilizar. Veja, já estamos falando aqui de constatação prévia, que é o segundo ponto aqui do nosso debate, que é o seguinte, gente, da mesma maneira que para a fluidez do trânsito de veículos na cidade, é importante que a gente saiba se aquele veículo ali estacionado ele está só enguiçado ou se ele está abandonado há dias, e se ele estiver abandonado, a gente tem que tirar ele dali para descongestionar a rua. Com recuperação judicial e falência é a mesma coisa. A gente tem que insistir nas empresas que são viáveis. E a gente sabe que a prática revela que, com frequência, são feitos pedidos de recuperação de empresas que já não comportam na prática a recuperação. Então, é um pouco, me parece, aquela música que eu acho que nós quatro aqui da nossa faixa etária conheceremos aí. Só quero saber do que pode dar certo. Porque eu não tenho tempo a perder. O recurso do Poder Judiciário é escasso, o tempo é escasso de todo mundo. Então, ficar perdendo tempo com recuperações judiciais fadadas ao insucesso, de empresas que, não raro, estão já com as portas fechadas e, mesmo assim, por razões pouco louváveis, pretendem aí tentar fazer jus aos benefícios da recuperação, não faz sentido. Então, já me direcionando aqui para o segundo comentário, a respeito do qual eu também queria ouvir o Salvatore e, na sequência, o Guilherme. Como vocês estão vendo essa possibilidade de ser trazido para dentro da lei agora, essa constatação prévia, que algumas varas lá especializadas do Fórum Central aqui de São Paulo começaram a trazer de modo, ao meu ver, bastante interessante e louvável. Ou seja, você conseguir pegar o gancho daquele artigo 51 da lei, ou seja, aquele momento de verificação dos documentos, e aproveitar, vamos dar uma olhadinha aqui, essa empresa está aberta? Essa empresa está lá funcionando, tem gente lá, ela está produzindo mesmo? A gente pode poupar muito recurso e muito tempo de muita gente fazendo assim. Então, eu queria falar antes dos dois, é possível aqui? Lógico, por favor. É só para dizer que é o seguinte, isso aí talvez seja, eu falei assim, de forma muito rápida, a possibilidade de perícia prévia, mas a gente tirou até o nome perícia prévia, porque ficou se incomodou tanto que a gente resolveu, então, fazer a constatação prévia. Constatação prévia é para ganhar tempo e não para perder tempo. E há uma disputa enorme, eu diria uma disputa até doutrinária, do ponto de vista operacional, até questionável, mas há uma disputa de alguns que são extremamente resistentes. Não, uma recuperação judicial é a oportunidade que você dá, o Instituto não pode criar nenhum mecanismo que vede ou que dificulte o acesso. Acho que é ilógico isso. O processo de recuperação judicial, apesar do nome de ser judicial, está no judiciário, é um processo econômico. É um processo econômico. Então, ele tem sim que ter uma constatação prévia. E aí eu faço destaque aqui, fui buscar lá, exatamente dentro desse artigo, o parágrafo 5º. O parágrafo 5º que diz: a constatação prévia consistirá objetivamente na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, sendo vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. Tudo bem, mas é importante que faça essa constatação. Eu acho que a frase aí, dita aí da música, que faz lembrança aos ouvidos, é essa questão. Eu não posso ficar perdendo tempo. Não pode perder tempo de quem quer investir e principalmente do judiciário. O judiciário não pode ser ali, a despeito de todas as demandas que existem, só um manancial de um cemitério de empresa. Ou seja, às vezes, na constatação prévia, pode dizer o seguinte: meu querido, seu caso aqui não é de recuperação judicial. Desculpe, seu caso é de falência, e vamos para a falência, e acaba com isso, e evita uma série de aborrecimentos. Eu só fiz esse comentário, que eu entendo que essa provocação, Luciano, é uma dos princípios basilares, dos pilares ali desse debate. E aí eu aproveito, né, nessa colocação, nesse elogio que o nosso
Guilherme fez, ou Guilherme, eu quero deixar claro para você o seguinte: você faça esse elogio para mim, eu distribuo esse elogio a uma série de personagens, advogados, juízes, promotores, doutrinadores, professores, que ajudaram a construir esse consenso aí. Não foi fácil, é óbvio, ainda tem, né? Nós temos algumas divergências, mas avançamos. E costumava-se dizer que o 10.220 foi chamado em determinados ambientes de monstrengo, que ele nasceu para uma coisa e acabou saindo outra. E o que nós fizemos foi esse trabalho de harmonização. A constatação prévia, viu, Luciano, eu agradeço a oportunidade aqui, quando você traz esse tema, é tão importante quanto a ciência ou quanto o debate do próprio projeto que nós estamos discutindo. Vou aproveitar aqui só rapidamente. Eu falei com alguns dos interlocutores ao longo desse processo e eu sei o quanto foi difícil, deputado. Então, o meu elogio fica reiterado. Constatação prévia, eu acho que até atropelei aqui o Salvatore, mas do lado do credor, normalmente existe algum amor por essa ideia por conta de você evitar que empresas que são inviáveis usem o tempo ali do Poder Judiciário, tudo isso que a gente falou. Eu acho que eu tenho uma posição um pouco diferente aqui. Eu acho que o Poder Judiciário, com todo respeito, principalmente aos juízes especializados, das varas especializadas, que sim, têm muito mais capacidade para fazer essa análise e entender aí o que seria o produto dessa análise feita por um perito ou por um terceiro contratado, mas me parece que é um exercício de uma competência para o qual eles não foram treinados. A análise, não da capacidade econômica financeira da empresa, que eu sei que está claramente excluída ali, mas de entender se uma empresa pode ou não funcionar, porque a empresa pode estar com as portas fechadas porque venceu a licença, porque ela não tem capital de giro, por algum outro motivo, mas o negócio dela ainda pode ser substancialmente viável e ela pode ter patrimônio ou capacidade de se financiar que ajudem e viabilizem a reabertura e a volta ao funcionamento. Então, talvez distinguindo um pouco dos meus pares no mercado financeiro, eu acho que sim, esse acesso deveria ser irrestrito e caberá depois, com as informações que são trazidas aos autos pela própria recuperanda num primeiro momento e depois pelo administrador judicial e pelas perguntas que são feitas ao longo do processo em conversas com a companhia, aos credores fazerem essa análise. Se a ideia da constatação prévia for mantida, eu acho que seria interessante mantê-la não como uma condição ao processamento da recuperação judicial, mas talvez um passo que corra junto com os primeiros dias da recuperação judicial e após o qual seja determinada uma falência rápida, se for o caso, mas que ela não pare o processo, principalmente do esteio, porque naquele momento a empresa começa a se desorganizar, né? Os ativos vão sendo tomados, o caixa vai sendo penhorado, etc. Mas, enfim, é só para fazer uma contraposição aqui do que talvez o mercado, do lado dos investidores, tenha trazido. Eu já sou um pouco mais reticente a essa ideia. Mas deixa eu só deixar claro, ninguém está obstando, né, ou obstaculizando o acesso à recuperação judicial. Nós estamos botando racionalidade, eu acho que a discussão é só essa. Mas entendo perfeitamente o seu ponto de vista, não está errado. Você, como um advogado, um analista desse mercado, sabe muito bem do que nós estamos falando. Não se trata de criar embaraços, e sim de criar, eu acho que, avanços, né, no sentido de análise do processo. É apenas isso. Salvatore está on mute, Salvatore. Salvatore, acho que você está no mudo. Sim, desculpe. A minha interpretação de ordem geral, pegando o gancho do que o Guilherme estava falando, é a seguinte: eu sou um cara de turnaround, um cara que coloca a mão na massa, um cara que, para ver a viabilidade, não fica no escritório olhando as planilhinhas, o spreadsheet lá em Excel. Tem que ir lá constatar se o plano industrial, conforme foi reportado pelo Excel, pode, de fato, me dizer que aquela empresa é viável. Às vezes, eu não vou responder a Guilherme, Luciano, participante, porque eu não tenho todas as competências de indústrias. As inclusive, expert, se trata de alguma coisa que eu não conheço, que eu tinha feito durante esses 22 anos de atividade com reestruturação. Se a minha constatação se acho que é interessante, do outro lado, temos que nos lembrar de alguns elementos. Hoje, Guilherme, você sabe, deputado, também, existe uma constatação de viabilidade. Quando o pedido de recuperação judicial é processado,
durante os 60 dias, a empresa devedora tem os próprios produzir um plano industrial e um plano financeiro que acompanha o plano industrial e, finalmente, de reestruturação da própria dívida. Junto a isso, tem que citar, em juízo, um plano que demonstre a viabilidade financeira, supostamente preparado por um terceiro independente. Fato é, deputado, isso me dói dizer, porque eu sou dos operadores desse segmento, é que isso virou um documento, um relatório. Não se dá o peso que deveria ter. Aquilo deveria ser, de fato, produzido por consultoria independente com expertise máxima ou importante naquele setor, que de forma absolutamente independente questione a viabilidade do plano industrial, questione a viabilidade do plano financeiro e, terceiro ponto, questione a proposta de repagamento da dívida. Portanto, eu acho que é positivo a constatação prévia, entretanto, deveria ter elemento de extrema subjetividade. Em que sentido? Quando se entra com a constatação prévia, uma indústria difícil, se diz difícil diagnóstico, primeiro, tem que, quem é que é ouvido, o juiz, absolutamente verificar quem que vai fazer isso é competente, é gente que entende da indústria, é gente que tenha que dar respostas verdadeiramente competentes, e não um relatório qualquer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, porque tem que ter extrema subjetividade e não pode ser aplicado a qualquer recuperação judicial? Porque isso vai custar, deputado. Então, uma empresa, eventualmente, que entrou em recuperação judicial não preparada para essa recuperação judicial, não terá o caixa para pagar esse tipo de consultoria. Então, por um lado, estou absolutamente a favor da consultação prévia. Por outro lado, tenho alguma dúvida que pode ser eventualmente esclarecida quando da atuação dessa lei ou pelo mesmo juiz, sobre como isto possa ser atuado. Ainda mais se considerarmos que já existe uma obrigatoriedade de demonstrar a viabilidade do plano de recuperação judicial e hoje, depois de tantos anos, eu não tenho visto dar o peso, a seriedade que aquele relatório de viabilidade econômica financeira mereceria. Então, essa é a minha dúvida. Um último ponto, eu, como bom italiano, estou sempre ligado aos fatos da minha terra, então foi verificar o que aconteceu lá em matéria de procedimentos concursais. Eles copiaram muito do nosso procedimento concursal, na esteira do que o Brasil fez, eles copiaram, melhoraram o procedimento concursal de lá, e colocaram a constatação prévia. Eu fui perguntar aos meus amigos das Big Four, porque eu venho de Big Four, eu falo, olha, funciona, o problema é que quem paga o custo, porque a empresa não quer pagar, é um custo enorme. O juiz empurra praticamente que a empresa pague, e aí virou, no começo de uma recuperação judicial, lá chama de concordato preventivo, virou um problema sério, como avançar. Então, só para constar essa curiosidade. Salvatore, deixa eu fazer uma pergunta. Mas lá, no sistema italiano, a constatação é obrigatória para poder ingressar? Sim, é obrigatória, deputado. É obrigatória e deve acompanhar o plano de recuperação judicial. Os credores contam em cima, contam nesse relatório do perito, lá é chamado de perito mesmo, essa é a palavra. Então, é perícia prévia. Inclusive, assim, se atribui, deputado, lá uma responsabilidade grande ao perito, lá, responsabilidade importante. Os credores contam nessa perícia para poder tomar as próprias decisões. Isso é mais grave. Essa aí eu não conhecia, mas é interessante. Mas, no nosso caso aqui, a constatação prévia ela é um instrumento que o juiz pode utilizar para poder fazer essa análise prévia da questão da viabilidade, no conjunto dos documentos que constatam. Até porque, como não houve consenso dentro dos próprios aplicadores, dos magistrados que atuam nesse segmento de varas empresariais de recuperação, então nós entendemos que o Instituto deveria ser preservado, o debate vai continuar a ser consolidado, inclusive do ponto de vista jurisprudencial,
nós não podemos abrir mão desse tipo de instrumento, mas optamos por uma questão facultativa, não impositiva, porque exatamente a imposição criaria aí sim um fato enorme, porque você aí deixaria de ser constatação prévia e aí sim viria com o nome chamado perícia prévia, como foi o instituto adotado lá na Itália, que aí eu confesso que eu não tenho elementos aqui para poder dizer o que seria aqui no Brasil. Mas foi muito boa, experiência positiva. Joia. Só fazendo um apanhado, então, um resumo de alguns pontos que rapidamente me ocorreram aí das falas tanto do deputado, quanto do Salvatore, quanto do Guilherme. E, sobretudo, a do Guilherme. De fato, Guilherme, o juízo, em princípio, não tem realmente a caixinha de ferramentas para fazer uma análise delicada como essa, ou seja, de uma viabilidade econômica e tudo mais. E isso gera algumas perplexidades que a prática vai ter que lidar com elas se o projeto vier a ser aprovado. Como, por exemplo, ok, o juiz não tem essas ferramentas, mas quem tem? Seria o administrador judicial? Isso poderia ser interessante porque aí eu baixo o custo, em princípio, porque já é uma pessoa que, no âmbito da recuperação judicial, ia ser nomeada e é um custo com o qual já se teria que arcar de todo modo. Mas, puxa, será que não haveria um conflito de interesse entre trazer uma pessoa para dar o parecer de viabilidade de um processo ou não, em cujo desenrolar ele talvez tenha algum tipo de interesse? Então, eu acho que, para usar aquele ditado antigo de que no balançar da carroça que as abóboras se ajeitam, acho que a prática e a jurisprudência aí talvez tenham um papel de, se vier a ser aprovado desta forma o projeto, de consolidar isso de uma maneira a não deixar ao desabrigo nenhum dos interesses em jogo, nem o dos credores, de não perder tempo com um processo inútil, e nem o do devedor sério, que de fato faz jus a uma recuperação e que não pode ficar refém de uma decisão tomada por quem não tem os melhores conhecimentos técnicos a respeito. Em relação a este ponto, não sei se alguém quer fazer algum outro comentário, por gentileza, fiquem à vontade. Eu só quero retomar, quer dizer, reforçar exatamente essa linha. Essa constatação prévia pode servir também ao juiz para a sua análise, até mesmo de uma situação que é fraudulenta. Ele pode constatar inicialmente que aquilo não tem nem como seguir. Pode ser apontado até mesmo por um dos próprios credores. Eu entendo que a colocação que, ao trazer o instituto, ainda que de modo facultativo, você abre uma perspectiva ao magistrado para poder fazer a utilização e até uma análise um pouco mais apropriada. Realmente, ele não tem esse perfil, mas nós temos o entendimento que isso é um processo de jurisdição obrigatório, porque a recuperação judicial tem que passar por um juízo pela questão da imparcialidade. O ideal que seria que não necessariamente fosse um processo judicial, que ele não é um processo, particularmente eu não entendo que a recuperação judicial tenha essa característica de réu, autor e réu. Ele é uma característica de todos sentados à mesa, credores e devedores, tentando entender e viabilidade. É isso que, na minha cabeça, é o desenho da recuperação judicial, e não desse processo dinâmico e de conflito, independente de nós temos conflito ali, mas dinâmico e conflito nós temos, que tem que ter um vencedor e um vencido, no caso de autor e réu. Então, no momento que você leva a constatação, talvez seja ali uma primeira oportunidade, diferente, né, como disse Salvatore, que na Itália ser uma imposição, ser uma faculdade. Eu particularmente milito sou fili nessa linha aqui, por isso eu preferi colocar, poderia ter optado por não trazer ao tema, mas tenho convicção e vou defender, não sei se conseguirei vencer. Pode haver um destaque, pode haver retirada, mas sei que nós vamos passar, vamos em frente, que eu tenho uma convicção de que, como instrumento, né, eu entendo que ele possa servir de instrumento para o juízo, porque eu vi alguns dessa área, desse segmento de recuperação judicial, juízes empresariais. E se eu puder pegar um gancho nesse conceito que o senhor usou de ser um conclave em que você está tentando
compor interesses e não contrapor interesses, eu acho que o que foi feito em relação à recuperação extrajudicial no PL 1397 foi bastante positivo. A gente não aprendeu direito a usar esse instrumento nos últimos 15 anos, desde que a lei foi passada. Pode ser que seja porque o instrumento tem algumas peculiaridades que não se encaixaram muito bem na realidade do nosso mercado. Pode ser que seja simplesmente porque a gente não confia num processo que não tem a chancela do juiz durante, que ele vai ser só homologado no final. Pode ser que seja só porque nós, como operadores, e aí dando bronca em mim e no Salvatore, não fomos criativos o suficiente para aproveitar melhor a ferramenta. Mas qualquer medida que promova institutos extrajudiciais, principalmente nesse momento em que claramente vai haver um assoberbamento do poder judiciário por conta do aumento do número de demandas, acho que é bem positiva. Então, eu tenho os meus reparos ao PL 1397, talvez a gente não tenha a chance de falar vários deles aqui, mas do lado positivo, eu acho que tentar colocar o DIP ali dentro foi muito positivo, né? Trazer essa possibilidade de financiamento privilegiado, acho que vai ajudar a lidar com a maior dificuldade desse momento, que não é uma crise de solvência, é uma crise de liquidez. As empresas precisam de fôlego para atravessar esse vale e voltarem a funcionar, né? As empresas que são viáveis, que são boas, que são bem tocadas e foram atropeladas por um evento que era imprevisível e é extraordinário. Então, ter medidas extraordinárias nesse momento é importante, mas o fortalecimento e a facilitação da recuperação extrajudicial pela redução de quórum, pelo abarcamento de créditos que antes não eram abarcados, etc., na minha opinião, são algo que vão sim ajudar a gente a superar esse momento de dificuldade econômico-financeira das empresas. Luciano, caberia aqui um debate só sobre o 1397. Eu vou dizer, o Guilherme, Luciano e Salvatore, o 1397 deu mais trabalho do que o 6229. Até porque deve ter mais gente prestando atenção nele agora, né? Ele está na crista da onda. Não, exatamente, porque a lógica foi poder ver numa situação de excepcionalidade, é isso. E estimular, sim, você tocou na tecla. Nasceu do debate, falou assim, gente, talvez seja o momento das pessoas entenderem o que é a recuperação extrajudicial. Este é o momento dele. É o momento do incentivo à negociação. Nós não queremos judicialização, pelo contrário, ele seria uma prévia. A questão, você tocou em 2 pontos, a extrajudicial e a questão do Deep Finance, que é uma coisa importante, quer dizer, o tratamento que é dado a esse dinheiro, porque nesse momento ninguém quer, nem as instituições de crédito tradicional, eles têm uma série de restrições. Quando tem isso, eles preferem chamar os parceiros que estão observando o mercado, que sabem que aquilo tem potencial. E só para falar aqui o que impulsionou exatamente o momento, salvo engano, foi um economista, Lawrence Summers. Lawrence Summers fala uma coisa que é muito peculiar para o momento. Ele falou assim, o relógio econômico é diferente do relógio financeiro. O relógio econômico parou, ou seja, a economia não produz, mas o financeiro continua girando, as dívidas continuam aparecendo. Como é que você equilibra esses 2 relógios, o relógio econômico e o relógio financeiro? Como é que você se adequa para poder vencer isso? Então, os instrumentos de negociação preventiva ou de não judicialização é que nós queríamos impulsionar. Mas como estávamos tratando da matéria de recuperação judicial, a gente teve que fazer uma mescla. Foi o esforço, né? Foi o que nós conseguimos chegar. Poderiam ser melhorados? Poderiam. Tem críticas? Eu diria que dá para fazer mais pelo menos 2 webinars só sobre o 1397 pelas provocações que ele trouxe. Mas vou ficar por aqui. Rápido comentário, Luciano, sobre aquilo que você falou, ou seja, que a constatação preventiva precisa ser feita por administrador judicial. Você já falou, eu vou chover no molhado, não pode ser um administrador judicial por uma razão simples, ele alonga manos do juiz. Ele, eventualmente, não tem toda a expertise, inclusive da indústria na qual aquele caso caiu. Consequentemente, deve ser uma parte independente e que deve mostrar, deve comprovar que tem expertise naquela indústria. Voltando ao que o deputado estava falando, que está deixando a subjetividade do juiz de definir se aquele prever constatação prévia, acho que é bom deixar desta forma, deputado, porque o custo pode ser grande, determinado
outros casos, é fácil constatar que são casos que não mereceriam cooperação judicial, com um administrador judicial qualificado, com juízes qualificados, e sempre mais estão se qualificando através de associações do setor, como o Turnaround Management Association, dos vários cursos que estão tendo a favor de juízes. Portanto, não podemos deixar, se a gente colocasse isso como obrigatório, seria barreira a garantir que as empresas possam, obviamente, usufruir desse procedimento concursal. Estaríamos errando, não? Porque deve ser deixado em mão o juiz deixar, caso a caso, a decisão se uma constatação preventiva é necessária ou não. Era só isso. Salvatore, obrigado pelos comentários. Meus caros, dado o adiantado aí da nossa hora, a gente acabou tendo um produtivo debate a respeito de outros temas, e talvez não sobre tempo para outros. Eu queria concluir pedindo uma gentileza ao deputado Hugo Leal, já que surgiu diversas, e não haveria por que não surgir, porque é um assunto do momento, e um projeto, como o próprio deputado há pouco mencionou, que envolveu muito mais trabalho do que o anterior, do que aquele a respeito do qual tratávamos. Eu queria pedir ao deputado que, rapidamente, trouxesse para quem nos assiste também um pouquinho da visão dele, em breves linhas, sobre este projeto, sobre esse 1397, sobre esse projeto que trata das recuperações judiciais no contexto da pandemia do Covid-19. Por favor. Eu costumo começar a falar sobre o 1397 dizendo o seguinte: não há moratória. Tentaram definir como moratória. Uma moratória geral. Não tem moratória. Não tem cheque em branco. Não é um estímulo à inadimplência. Porque acabou se tornando um projeto que vai aí facilitar a vida. Não. Veja, nós estamos numa situação de pandemia. Eu disse anteriormente aqui, acabei tangenciando o assunto, da situação econômica, muitas empresas pararam, uma parcela considerável, a maior parte delas pararam de produzir, pararam de gerar atividade econômica, mas as contas continuaram girando. Então, a gente precisa, num momento como esse, estabelecer essa parcimônia. Então, nós oferecemos ali um instituto que chamava suspensão legal, que tinha um conceito, quando foi editado ali, quando a gente elaborou o projeto em final de março, início de abril, tinha um conceito para poder ajudar. Mas já passado aí quase 60 dias de isolamento, não sei se ele vai continuar sendo um instrumento. É para poder estimular esse processo de negociação e evitar a judicialização. Então, a suspensão estaria positivada para que as partes, credores e devedores, tivessem, no caso do credor, se ele tivesse um instrumento para poder de execução, ele não executasse, para poder dar a oportunidade de fazer esse debate, não produzir os efeitos de uma execução ou de um despejo, seja lá qual for, num momento como esse, para entender se esse momento, isso depois, né, das ações, das relações constituídas a partir de 20 de março, ele é temporal, iria até o máximo, até quando demora a calamidade. Então, o primeiro instituto foi esse instituto da suspensão legal. O segundo foi da negociação preventiva. Apesar dele prever uma negociação preventiva num instrumento de jurisdição voluntária e ter uma participação do judiciário, não é uma participação assim como a recuperação judicial. É só para poder estabelecer ali o que a gente queria aqui, exatamente na recuperação judicial, tentar não judicializar, ou seja, se for judicializado, que o juiz ali só sirva mesmo de parâmetro da parcialidade, para análise da negociação, para que seja preventivo a questão da recuperação, para que não se desdobre todos os projetos, todos os processos em recuperação judicial. A gente quer tentar evitar isso, e aí fizemos essa construção, e depois também um estímulo ao que o Guilherme já trouxe aqui, a extrajudicial, a recuperação extrajudicial, que talvez seja o momento mais propício que ela possa ser abarcada. Tratamento novo e com super privilégio também a questão do DIP. Nesse momento,
o DIP é mais do que importante, se existia a importância dele na recuperação judicial de um momento anterior econômico, esse momento ele é fundamental, pode passar a ser interessante, pode passar a ter vários olhares, empresas que são viáveis e se tornaram inviáveis por causa da calamidade, e a questão de algumas modificações na própria Lei 11.101, abrindo a possibilidade, inclusive, de um novo plano, de apresentação de um novo plano de credor, de novo plano de recuperação, junto ao juiz, dependendo das condições, se foram muito afetadas pela questão da calamidade. Então, rapidíssimas palavras, lembrando que não é moratória e não é golpe, não é nenhum tipo é um instrumento dado à oportunidade para a negociação das partes. Basicamente isso, do que nós falamos aqui, num período de excepcionalidade. É um pouco reflexo natural, né, deputado? A primeira reação de enxergar num projeto como esse algo assemelhado à moratória. Eu me lembro que a coisa de... Bom, o projeto já tem os seus 60 dias, acho que já está se avizinhando aí do seu 60º dia, desde a apresentação, mas contemporaneamente, àquela época, o CNJ editou uma recomendação, né, com ênfase em recomendação, porque isso gerou uma certa polêmica também, mas esse é outro assunto, no sentido de que os juízes olhassem com mais atenção, com mais cuidado para a situação das empresas em recuperação e que se entendessem o caso de vislumbrar força maior ou caso fortuito tal, mas impedisse de dar sequência ao cumprimento das obrigações do plano, que assim fizesse, que assim ficasse decretado. E, na ocasião, a reação imediata dos players do mercado com quem nós, na ocasião, conversamos a respeito do tema, foi um pouco assemelhada, ou seja, de ver aí, poxa, meu Deus, moratória, mas peraí, poxa, só o devedor, a pandemia só afeta a recuperanda, sim. E os credores, eles têm interesses menos importantes. Então, na ocasião, o que nós discutimos há de haver uma certa ponderação dos interesses em jogo para que a balança não penda exageradamente para somente um dos lados. Por isso que foi a tentativa. Oi, desculpa. O único comentário que eu acho que é positivo, não porque foi feito no Brasil, todos os demais países, se você vai verificar, quem mais, quem menos, está atuando da mesma forma. Única coisa, deputado, essa é uma pergunta mais para o senhor do que uma constatação. Eu, normalmente, sempre espelho aquilo que vejo no país meu de origem. Fizeram a mesmíssima coisa, só que disseram o seguinte: todas as empresas com faturamento acima de 100 mil euros, 100 mil euros, a gente dá 25 mil euros de liquidez. Todas as empresas acima de 100 mil euros de faturamento até 5 milhões de euros, o governo coloca uma garantia através do BNDES de lá, que chama Caixa Depósito e Empréstimos, de até 95% do dinheiro que eles conseguirem pegar junto a bancos comerciais. O que estou tentando dizer é o seguinte, e não é uma crítica, deputado, porque eu sigo como operador do mercado todo o esforço que está sendo feito pelo governo brasileiro com as limitações de balanço que temos no Brasil, portanto, quem sou eu para criticar? Eu vi lá que, além dessa medida emergencial, que o senhor, obviamente, está promovendo com a 1397, imediatamente, em paralelo, vieram os instrumentos, as ferramentas de liquidez, foram casadas. A pergunta é para o senhor, se conseguia fazer isso aqui, se fez, ou eu não enxerguei? Salvatore, eu diria o seguinte, eu não posso fazer instrumento de crédito, né? No parlamento, a gente tem que estudar os mecanismos que a gente vê em outros países, como foi o caso da Alemanha. A França, por exemplo, já está numa segunda etapa desse processo de entendimento da suspensão, da recuperação, seja a linha que for. Nova Zelândia, a gente pegou alguns exemplos, nós trouxemos alguns exemplos da própria Alemanha. A Alemanha tem um sistema também muito sólido. Agora, aguardando o que o governo iria fazer com relação à questão do crédito, né? O importante, como você disse, nesse momento é o crédito. Como é que vai dar o acesso ao crédito? Bom, os senhores conhecem mais do que eu como é o mercado tradicional de crédito aqui no Brasil.
Você sabe como é que os bancos vão operar, o que os bancos têm feito. O banco, mesmo que seja no momento de pandemia, mesmo que seja no momento de calamidade, ele vai usar os métodos tradicionais. Ele vai estabelecer, e que normalmente acontece, é que o banco acaba liberando para quem tem garantia, aquele efetivamente não precisa tanto do dinheiro. E aí voltamos à etapa, daquela questão da sua análise. Quando nós fizemos, antes, para completar os 60 dias, na realidade, acho que o projeto nasce no dia 1º de abril, mas não é uma mentira, mas é uma realidade, uma constatação, e nasce dia 1º de abril, e nós vamos completar aí, em junho, dia 1º de junho, 60 dias de tramitação dele. Para um momento como esse, é até um tempo grande. E foram depois nascendo as medidas creditícias, os instrumentos, as políticas públicas creditícias do governo, do Ministério da Economia. Algumas, para mim, particularmente, muito tímidas ainda. Existe uma outra que está sendo instada, está sendo gestada, que é um foco na facilitação do acesso desse recurso às micro e pequenas empresas, que eu acho que é um grande, médias também, que é o grande segredo, que é o nosso grande problema ali, porque essas não têm acesso. As grandes empresas, né, elas sempre conseguem algum acesso porque tem forma de garantia. Eu vou dizer aqui, bem particularmente, que até foi uma reunião que não era pública, mas tinham outras pessoas participando, eu fui contestado por um membro do Ministério da Economia aqui no Brasil, e ele falando assim, não, o crédito está saindo, nós estamos vendo aqui as informações de crédito. Eu falei, meu querido, o crédito está saindo, você tem que saber para onde ele está indo, porque, de repente, e qual é a qualidade desse crédito que está indo, para onde ele está indo, e se ele está indo para quem efetivamente precisa. Provavelmente ele está indo para quem não precisa, ou quem já teria uma situação mais confortável. Não é o volume do crédito que pode estar irrigando esse momento delicado, mas sim aonde ele está chegando, se ele está atingindo os seus objetivos. Por isso, né, que eu entendo que a discussão do 1397 ele continua sendo premente, continua sendo importante, porque ele não é substitutivo do crédito, e nem o crédito substitui essa discussão, que é a discussão empresarial dos entendimentos, dessa negociação prévia. Mas eles são complementares. Então, aquilo que vier primeiro é o que o empresário vai se utilizar para poder superar a crise. Essa é a minha avaliação. Obrigado, deputado. Algum comentário, Guilherme? Eu falei um pouco que a gente sabe que a pandemia é um evento extraordinário e, portanto, a gente precisa de medidas extraordinárias. E eu sei que o PL 1397 vem recheado de boas intenções. Por outro lado, eu sinto que quando você tem medidas de aplicação muito ampla, a chance delas terem efeitos secundários imprevisíveis é maior. Então, me preocupa, por exemplo, que, ainda que não seja uma moratória, né, como ela institucionaliza uma postergação de pagamentos de forma bastante ampla, você tenha efeitos que estão fora da nossa capacidade de controle e que possam ser muito deletérios. Para dar um exemplo, né, a questão de você não poder cancelar contratos bilaterais. Imagina uma empresa que fornece link de internet corporativo. Ela fornece para hospitais, fornece para bancos, fornece para outras empresas. Todas atividades que precisam continuar, ainda mais nessa época de home office. Essa empresa, o fornecedor dela, são empresas fora do Brasil que ligam ela nos grandes links e nos backbones internacionais da internet, que não vão estar sujeitas à suspensão de pagamento e nem à possibilidade de cancelar o contrato dela unilateralmente. Então, se ela para de receber dos clientes dela aqui no Brasil, que tem essa possibilidade por conta da legislação, e não consegue pagar as obrigações dela para continuar prestando o serviço, um serviço que hoje é essencial acaba ficando prejudicado, porque ela vai ser cortada lá na ponta do backbone e a gente aqui no Brasil não vai ter o acesso à internet. Então, é difícil a gente prever com antecedência tudo o que pode acontecer quando a gente mexe num sistema tão fundamental que é o fluxo dos pagamentos. Eu teria preferido uma medida que desse mais apoio a quem especificamente precisa e que buscasse esse apoio, por exemplo, na negociação prévia ou pedindo uma suspensão pré-recuperação judicial, algo na linha ali da negociação prévia, mas que fosse direcionado àqueles que vão atrás desse instrumento e não abrisse isso
a todos os participantes do sistema econômico, porque a chance de você ter impactos imprevisíveis, vamos dizer assim, é maior nesses casos. Esse é um dilema, né? Quase um dilema shakespeariano, é ser ou não ser. Você faz a positivação ou não faz a positivação? Você deixa a interpretação de cada qual, você deixa que o juiz interprete sobre o Código Civil, as modificações, quer dizer, o que o Código Civil tem nessa questão, da teoria da imprevisibilidade, ou seja, na definição de ser ou não ser, eu preferi ser e oferecer, mas nem sempre a gente consegue agradar. A sua linha é racional. E a gente sabe que a política é a arte do possível, deputado. Então, o receio é abrir muito de coisa. Ele teria saído talvez diferente. Aqui já tem uma série de inputs de outras áreas, de outros parlamentares que também têm as suas motivações ali que precisam ser ouvidas. Mas foi interessante, porque o PL que nasceu, dessa escrita, desse conjunto de oferta, de discussão, é diferente do PL que foi aprovado. Eu sugiro que, né, quem não tiver, que está nos acompanhando, não se paute no PL original, porque o substitutivo apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões avançou, ele ajustou muito mais. Porque, por exemplo, a suspensão legal fazia 60 dias, ele passou para 30 dias. A negociação preventiva também, houve uma série de acomodações muito inteligentes, por sinal. É importante também deixar claro que os credores recuperam os direitos em caso de RJ nos 360 dias subsequentes. Com certeza houve importantes melhorias. Exatamente. Se ele utiliza a negociação preventiva e aquele prazo entra também no stay, ou seja, é abatido dos 180 dias do stay ou até dos 360 que dentro dessa linha, nós tivemos algumas preocupações que são importantes, até porque eu já estava na tratativa da modificação da Lei 11.101. Mas... interessante, acabou que no fim foram mais 180 dias, né? Porque são 30 de suspensão, 60 para pedir a negociação prévia e 90 de negociação preventiva, desculpa. Preventiva. 180 dias aí, depois você teoricamente volta para a RJ, comendo os 90 que já foram 90 que já foram na negociação preventiva. Vai ter uma redução. É o tempo, eu digo, a circunstância aí é o quê? É a excepcionalidade. Então, não faria nada e deixaria para discutir na teoria da imprevisibilidade que está lá no Código Civil. Perfeito. Era uma alternativa. Os seus ouvidos, deputado, o senhor não acha que tem havido, da parte dos credores, tem algumas medidas institucionais dos bancos, postergar por 60 dias todos os empréstimos, sim. Mas eu sinto que, de um lado, porque o judiciário já demonstrou que vai ser muito criterioso em medidas constritivas, etc. Sim. E, de outro lado, porque existe um entendimento de que a situação é dramática e todo mundo precisa, de alguma forma, ceder. Não há dos lados dos credores uma certa boa vontade em tentar resolver uma parte grande dos problemas que estão surgindo em negociações privadas? E talvez esse PL desbalanceie um pouco essas negociações. Por causa disso, a gente perca um pouco dessa boa vontade? Guilherme, foi ótimo você colocar isso. Você sabe que não estava havendo, mas o PL ajudou a chegar a essa visão dos credores, inclusive dos próprios bancos. Se tiver alguém de banco ouvindo, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque até então as pessoas estavam acomodadas. Quando aparece o PL e ele começa a se movimentar, todo mundo, opa, peraí, eu já estou fazendo isso. Então, tá bom. Então, despiciando. Então, despiciando. Ótimo. Se for despiciando, se tudo correr bem, eu fico feliz. Não precisa nem ser aprovado o projeto, deixa lá passar e acomodado. Mas foi a provocação do debate no Legislativo. Isso também faz parte do entendimento. Não foi uma imposição, mas foi um estímulo. Eu acho que ajudou. Pelo menos isso ajudou. Deixa eu fazer uma coisa, porque eu tenho um outro compromisso, viu, Luciano? Gostaria muito de ficar aqui, mas às 17h30 eu vou para um outro debate. E não é, se fosse esse tema, eu até encaixaria e iria. Eu vou discutir modificações do Código de Processo Penal. Deputado, só temos a agradecer aí a gentileza do tempo dispensado aí para esse nosso debate, todas as contribuições, não só do senhor, mas também do Guilherme, do Salvatore, para brilhantar aí toda essa nossa discussão, que vai servir no final do dia para entender melhor, né, essa lei que virá e os efeitos que dela decorrerão, já que nós somos operadores dela do dia a dia.
eu acho que está de bom tamanho, eu acho que estamos já com 1h20 de bate-papo, como eu disse, bastante produtivo, podemos encerrar por aqui. E, salvo algum outro comentário dos colegas, torno aí a agradecer em nome do nosso escritório Madrona Advogados, a gentileza aí do tempo dispensado, da participação e das contribuições feitas. Bom, eu quero agradecer, Luciano, agradecer ao Salvatore, as colocações gentis, foram diplomáticos, poderiam ser mais críticos, poderiam ser mais ácidos, mas eu acho que nós estamos aqui num conjunto de ações exatamente com esse espírito, né, de construção. Eu não tenho, né, eu costumo dizer que eu sou 513avos, né, no conjunto de parlamentares, mais deputados e senadores, então é uma vontade, eu posso ser vencido, excepcionalmente posso ser o vencedor, mas esse é o processo democrático, esse é o processo legislativo que funciona exatamente isso. O que eu sempre me coloco à disposição é para ouvir. Alguém que não ouve, que não compartilha, aí sim, aí é uma situação bastante perigosa, mas a gente pode vencer, ser vencido, e viu quantas ações aqui, quantos pensamentos nós temos convergência, e outros não. Outros nós teremos que fazer adaptação, teremos que editar a lei para saber como é que ela vai surtir os seus efeitos. Mas eu quero agradecer a qualidade aí do debate, a qualidade e também a postura, né, de vocês todos, tanto do Luciano, do Salvatore, do Guilherme. Continuamos, eu costumo brincar que nós estamos em assembleia permanente, numa situação dessa a gente não pode se afastar e tem que cada vez mais aprofundar, discutir. Lembro, né, aos nossos telespectadores, quem está nos acompanhando, o projeto 397 foi aprovado na quinta-feira e eu sugiro que as pessoas leiam não se preocupe com o projeto original, esse já foi. Agora, a marca é do deputado Esnaldo Bulhões, que apresentou uma emenda substitutiva global, que é uma emenda no plenário. Acompanhe por esse desenho, que é o que está escrito, e hoje está no Senado, né? E nós já fizemos algumas relações lá com senadores que conhecem do tema, senadora Anastasia, senador Rodrigo Pacheco, senador Simone Tebet, senadora Soraya Tronic. Temos vários, né, que são pessoas que também conhecem, que são preparadas para esse tema delicado, assim como foi o projeto 1179, né, que discutiu aí relações muito mais, também tinha um caráter pessoal, relações privadas, mas que eu chamo de CPFs. Esse nosso, o 397, são de CNPJs. Mas, mais uma vez, agradeço e parabenizo. Quando quiser, chama e nós temos oportunidade, vamos para o debate. Obrigado a todos. A participação e o convite, Luciano, Thierry Madrone, deputado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos, um grande abraço. Um abraço.